Olá pessoal, em vídeo aula anterior nós vimos essas regras de derivação. Então aqui nós temos que a derivada da função constante é 0, derivada de x é 1, derivada de x quadrado 2x, derivada de x elevado a m é m vezes x elevado a m menos 1, derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 vezes raiz de x, e derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Na verdade, essas regras aqui, elas são um caso particular dessa regra, que é a regra da potência. Então, todas elas podem ser casos particulares da regra da potência. Hoje nós vamos ver a regra da constante vezes uma função. Então, como é que a gente vai proceder para calcular a derivada quando a gente tem uma constante vezes uma função? Então, a derivada da constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Por exemplo, aqui nesse caso, nesse exemplo A, y que é igual a 3x à quarta. Aqui nós temos uma constante que está multiplicando a função x à quarta. Então, o procedimento é esse aqui. Para calcular a derivada, nós vamos repetir a constante, como está aqui, que no caso a constante aí é 3, e vamos derivar aqui o x à quarta. Então, eu vou fazer essa operação passo a passo aqui. Então, eu repeti o 3 e vou derivar aqui, como está na regra, o x à quarta. E daí nós vamos ter 3, aí a derivada de x à quarta é 4 vezes x à terceira, como foi visto em videoaula anterior. Então, daí nós vamos multiplicar, vai ficar 3 vezes 4 vai dar 12, 12 x à terceira. Aí observe que nós podemos fazer a derivada diretamente, e aqui no caso nós devemos multiplicar o 4 aqui vezes 3, que vai dar 12, e o expoente aqui a gente vai diminuir de 1. Então, esse próximo exemplo aqui nós vamos fazer de maneira direta. Então, aqui nós temos y que é igual a 5x ao cubo. Então, y' vai ficar igual, aí observe que aqui eu vou multiplicar 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Aí 15x, aí o expoente aqui a gente diminui de 1, vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. Então, vai ficar 15x ao quadrado. Vamos derivar agora menos 4x à quinta. Então, aqui o mesmo procedimento, nós vamos multiplicar o 5 vezes menos 4. 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Aí vai ficar menos 20 x à quarta aqui, que é o 5 menos 1 vai dar 4. Aqui, a derivada de y, que é igual a 5x, vai ficar y'. Aí observe, vamos fazer essa daqui passo a passo. Observe que a gente repete o 5 aqui, aí vezes a derivada de x. Então, isso vai ficar igual a 5. Aí observe que a derivada de x é igual a 1. Então, vai ficar 5 vezes 1 vai dar 5. Vamos ver o outro exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui diretamente. Então, aqui o y que é igual a 7x, a derivada y' vai ficar 7 apenas. Então, aqui a derivada de x vai ser 1, vai ficar 7 vezes 1 vai dar 7. Então, para esses casos em que nós temos uma constante vezes x, a derivada vai ficar apenas a constante. Aqui a derivada de menos x vai dar menos 1, que observe que aqui nós temos o menos 1 vezes x, então repete menos 1, derivada de x é 1, então vai ficar menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Vamos para o próximo exemplo aqui. Então, aqui nós temos f de x que é igual a 5 vezes raiz de x. Então, aqui a nossa derivada f' de x vai ser igual a 5, repete a constante, e a derivada aqui de raiz de x.
Aí, relembrando, a derivada de raiz de x, nós vimos aqui, ela é 1 sobre 2 raiz de x. Então, vai ficar 5 vezes 1 sobre 2 vezes raiz de x, que vai dar 5 sobre 2 raiz de x. Aqui nesse exemplo, foi aquele exemplo que a gente viu em vídeo aula anterior. Então, aqui é a posição da pedra em função do tempo, que é x de t, que é igual a 5t², e aqui nós queremos calcular a velocidade no instante 3 segundos. Sabemos que a velocidade v de t é igual à derivada em relação ao tempo de x de t, ou seja, de 5t². E no caso, essa derivada aqui de 5t² em relação a t, aí vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. 10, t elevado a 1, que é o próprio t. Então, derivada de 5t² vai ser 10t. E aí, no caso, nós já temos a velocidade, que é 10t. Vamos calcular aqui no instante 3 segundos. Então, substituindo aqui o t por 3, vai ficar 10 vezes 3, vai dar 30, que vai ser a velocidade no instante 3 segundos. Então, aqui vai ser 30 metros por segundo. Agora, vamos ver a regra da soma. E a regra da soma diz que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas, ou seja, se eu tenho uma função y que é igual a uma f de x mais uma g de x, então a minha derivada, y' vai ser f' de x mais g' de x. Então, isso vale para a soma ou para a diferença. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Então, aqui nós temos y, que é igual a 3x² mais 6x². Nós temos a soma de duas funções. E aqui, a derivada y' vai ser a soma das derivadas, ou seja, vamos derivar aqui a primeira, 3x². Então, relembrando da regra anterior, vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12, vai ficar 12x. Aí o expoente aqui fica menos 1, vai ficar 4 menos 1, vai dar 3. Mas, agora vamos derivar essa segunda função, vai ficar 3 vezes 6 vai dar 18. X, aí no caso aqui 3 menos 1 vai dar 2. Vamos ao exemplo B. Então, f de x é dado por essa expressão. Vamos calcular f' de x. Então, primeiramente, nós vamos calcular a derivada aqui de 2x². Aí, o 5 passa multiplicando aqui para frente, vai ficar 5 vezes 2 vai dar 10. 10x. E o expoente diminui de 1, vai ficar 10x². Aí aqui vai ficar menos 3, repete a constante. Aí vezes a derivada de raiz de x. E como nós já vimos, a derivada de raiz de x vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de x. E mais a derivada de 4. Aqui 4 é uma constante, a derivada de constante é 0. Então, a derivada da constante aqui vai ser 0. Então, aí nós vamos ter 10x² menos 3 sobre 2 raiz de x. Vamos para o exemplo C. Então, aqui nós temos y, que é igual a essa expressão. Vamos calcular y'. Então, aqui nessa primeira função, aqui o menos 4, ele vai passar para frente multiplicando, vai ficar menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Então, vai ficar menos 12, x. E aqui o expoente vai ficar menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 vai ficar menos 5. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos para a segunda função. Então, aqui o expoente ele vai passar multiplicando, vai ficar 1/3. Aí vezes a constante 3 aqui, e aqui vai ficar x, aí o expoente vai ficar 1/3 menos 1. Aqui nessas duas eu estou aplicando a regra da potência. Agora aqui nessa
função menos 2 vezes raiz de x, então vamos repetir a constante, aqui vai ficar menos 2 vezes a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x, aí mais a derivada de 1 sobre x, a gente já viu, ela de forma direta também vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Vamos organizar agora a expressão, vai ficar y' é igual a menos 12, então aqui vai ficar x elevado a menos 5, mais, aí esse 3 dá para cortar com esse 3, vai ficar x elevado a 1/3 menos 1 é menos 2/3, e aqui esse 2 também dá para cortar com esse 2, então nós vamos ter menos 1 sobre raiz de x, e aqui mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Na próxima videoaula continuaremos com as regras de derivação. Até lá e obrigado.